Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu vou estar apresentando aqui um conteúdo relacionado a sistema fixo de gases ainda, tá? Essa vez aqui ainda agente extintor inerte, né? Mas do tipo CO2, tá bom? Esse conteúdo aqui ele vem do manual da FAIC, Manual de Projeto Design e Manutenção da FAIC Corporation. Bom, aqui são as etapas de projeto que nós temos, né? Eu vou falar um pouquinho rápido, que são muitos slides aqui para passar, e, e o conteúdo vai ter um conteúdo assim que vai trazer tudo que esse manual aborda, né? Depois tem exemplos. Para não partir direto, por exemplo, eu vou estar falando mais rápido aqui a parte introdutória do material, tá ok? Então, aqui são as etapas de projeto que nós temos, né? Primeiro, a gente tem que identificar o risco a ser protegido, né? Depois verificar se será por inundação, né? A proteção com agente extintor. Nós verificamos se tem condição, se a aplicação do agente extintor vai exigir algumas condições especiais de ajuste, né? A quantidade que você vai aplicar, né? Por conta das ventilações, das aberturas do local a proteger. Né? E também ajuste por conta da temperatura, né? No caso aqui, se for entre 0 e 200 Fahrenheit, né? Não tem correção, de acordo em relação à temperatura. Se for acima de 200 Fahrenheit, você ajusta lá a quantidade em 1% a cada 5 Fahrenheit acima, né? Em contrapartida, né, abaixo de 0 Fahrenheit, se ajusta em 1% também, só que a cada menos 1 Fahrenheit. Né? Depois de determinados esses ajustes, né, você determina a quantidade de difusores que você vai precisar. Né? E a partir daí, sim, que você vai calcular a quantidade, né, o seu agente requerido, e você vai fazer a lista de materiais. Bom, para aplicações de inundação total, pode ser descontado quaisquer estruturas permanentes, não removíveis ou impermeáveis do volume total do espaço. Quando o sistema de ventilação não pode ser desligado, antes da descarga do sistema de CO2, devemos compensar o volume perdido em metro cúbico por minuto, né? Ou na unidade inglesa, né? Da mesma forma, devemos compensar as perdas de CO2 em aberturas que não podem ser fechadas. Então, aqui está falando aqui que você tem que compensar as perdas de CO2, né? E para um sistema de inundação total, você pode descontar as estruturas que tem ali, né? Viga, pilar, você pode descontar ali do volume do ambiente a ser protegido. Tá? Aqui é uma tabela aqui de fatores de inundação, né, que você vai acabar multiplicando depois pelo seu volume da área a proteger. Né. Aqui nós temos quilograma de CO2 por metro cúbico. Né. Então aqui, por exemplo, aqui numa concentração de projeto de 65%, né, para proteção de papéis, de estoque de papel, vocês terão aqui cerca de 2 kg de dióxido de carbono por metro cúbico. Tá ok? Considerações aqui de projeto, vocês têm esse ábaco aqui para verificar também. Vocês têm uma linha ali do centro da abertura até o teto. Né? Bom, esse ábaco aqui vocês encontram na NFPA 12. Né? Essa altura aí do centro da abertura até o teto
ela se dá porque quando vocês têm uma abertura ali, metade dela vai estar entrando no ar, a outra metade vai estar saindo o agente extintor, né? A perda vai ser por essas aberturas que não podem ser fechadas, né, no momento do acionamento. Vamos supor ali que a distância do centro dessa abertura até o teto ali de 7 pés, né, por uma concentração ali de projeto de 50%, nós teríamos ali aproximadamente 30 libras pés quadrados por minuto, tá? A ser considerado ali como taxa de vazamento, tá, ok? Se caso vocês forem converter, né, para a nossa unidade aqui que a gente usa do sistema internacional, que está o fator de conversão, tá, ok? É isso aí. Indicamos uma margem de segurança para o volume necessário do agente extintor de acordo com a temperatura de risco. Então, aquilo lá que eu tinha comentado, né? De acordo com a temperatura, a gente também tem correção, né? Porque o agente extintor ele é um gás, né? Ele varia o volume de acordo com a temperatura também. E variando a temperatura, ele vai variar a densidade dele também, né? Então, se tiver fora de uma faixa, né, daquela faixa lá que eu falei, 0 a 200 Fahrenheit, você vai ter que corrigir para mais ou para menos, tá? Você corrigir em 1% a cada 5 Fahrenheit acima e 1% também a cada 1 Fahrenheit abaixo de 0, tá ok? Bom, os cilindros de CO2 devem ser localizados e instalados em uma área que esteja dentro das limitações de temperatura. Da mesma forma, também tem que ter um controle de temperatura na área de armazenamento ali dos cilindros, né? Para sistemas de inundação total, né, os cilindros devem ser armazenados numa faixa de temperatura de 0 a 130 Fahrenheit. Sistemas local, de aplicação local, os cilindros devem ser armazenados numa faixa de 32 a 120 Fahrenheit. Tá ok? Bom, incêndio de superfície combinado com riscos de assentamento profundo. Bom, primeiro vamos entender, né, esses tipos de riscos aqui. Basicamente a gente tem o risco de incêndio de superfície, né, que esses tipos de risco eles se dão de acordo com o material combustível ali que está lá para queimar, né, que pode ser queimado no caso, né. Os riscos de superfície se dão com líquidos ou sólidos inflamáveis. E os riscos profundos, combustível do tipo de madeira, papel, tecido, né? Dentro sempre do mesmo volume de risco ali, né? Da área de risco. Sempre que essa situação ocorrer, a taxa de fluxo de descarga deve ser ajustada para proteger prioritariamente o risco de incêndio de superfície. Tá? Se vocês tiverem os dois tipos de risco no local, vocês consideram prioritariamente o risco de incêndio de superfície. Tá? O CO2 deve ser descarregado em 1 minuto para satisfazer os requisitos de fogo de superfície e manter o requisito de tempo de espera de 20 minutos associado ao incêndio de base profunda. Quer dizer, geralmente você tem ali uma mescla, né, de materiais combustíveis no local, por isso dos 60 segundos para descarga de CO2. Tá? No caso aqui, né, fogo de superfície, 1 minuto. Nos outros aqui, fogo profundo, né, incêndio de base profunda, 20 minutos. A escolha do difusor se dá em função do intervalo recomendado de taxa de fluxo, né? Você vai escolher de acordo com a capacidade que ele tem de impelir ali de dar vazão, né, para o agente extintor, né?
Os tipos de difusores que nós podemos aplicar aqui são os difusores radiais, né? Aqui está um código de um difusor, ele é usinado em latão, está disponível aqui em meia polegada e 3/4 polegada e uma polegada no padrão NPT. E os padrões de descarga aqui que nós podemos ter desse difusor é 180 e 360 graus, aplicável para inundação total. Tá? Aqui é uma tabela desse tipo de difusor radial, né? Que você contempla aqui os códigos, né? As dimensões dos difusores, né? Aqui são as taxas de fluxo aqui, mínimo, máximo e recomendado. Né? Aqui o padrão de orifício, né? E aqui você tem a distância ali do chão, né? Até o difusor, né? A distância que você pode ter ali, no caso aqui 6 metros. Aqui outro tipo de difusor, Beffonose, né? Você tem aqui o difusor de defletor, né? Ele fornece um padrão de descarga em forma de leque 180 graus, que torna aceitável para aplicação em perímetro de espaço de risco protegido. Então, esse caso aqui já começa a englobar uma aplicação local, em vez de inundação total. Esse difusor aqui ele é usinado, né, em latão e tem uma conexão rosca macho de meia polegada NPT. Tá? Aqui também a tabela, você tem os fluxos, né, as taxas de fluxo aqui, mínimo, máximo e recomendado. Você tem os orifícios, né, padrão de orifício, e também a altura ali que do chão ao difusor, que você pode ter. Aqui é outro tipo de difusor, aqui o vent nose, né, são os bocais chamados também bocais de ventilação. São instalados principalmente em pequenos gabinetes de risco elétrico. O padrão de descarga é uma forma de cone estreito, né, em 120 graus. O difusor de ventilação é usinado em latão, aço inoxidável e tem uma rosca de tubo NPT de meia polegada em cada extremidade. Então, considerações aqui de projeto, a mesma coisa, né? Você tem aqui as taxas de fluxo para esse tipo de difusor, mínima, máxima, recomendado, padrão de orifício, e aqui assim, você tem a altura ali, são aplicações para aplicações especiais, né? Você tem, como ele é um difusor assim para aplicação localizada, a gente vai ver como é que faz esses afastamentos, esse tipo de afastamento aqui. Daí você tem também o tipo de difusor S, né? Os difusores tipo S podem ser usados para projetos de risco de inundação total e de aplicação local, né? É bem versátil esse tipo de difusor aqui. Eles são particularmente eficazes quando os objetos específicos da área de risco precisam ser protegidos, né? Ele tem um padrão de descarga assim suave, né, que permite você aplicar o agente extintor sem que objetos assim soltos no ambiente eles sejam impelidos junto com o fluxo do agente extintor e sejam derrubados, né? Esse difusor aqui, ele é apresentado em latão e aço inoxidável, contém de 2 a 4 orifícios. Tá bom? Aqui é uma tabela também da taxa de fluxo desse tipo de difusor. Mínimo, máximo, recomendado, né? Padrão de orifícios, e aqui você tem a altura também desse difusor até o chão. Um sistema de aplicação local consiste em um suprimento fixo de agente de CO2 projetados para descarregar diretamente no fogo, para a proteção de uma peça específica do equipamento de superfície.
Líquidos inflamáveis, gases sólidos e sólidos rasos podem ser protegidos onde o perigo não é fechado ou onde o vazamento possibilita o uso de sistema de inundação total. Exemplos: tanques de imersão, tanques de resfriamento, cabines de pulverização, transformadores a óleo, sistemas hidráulicos de bomba. Bom, esses aqui são os mais comuns, assim, onde você pode aplicar esse tipo, né? Vocês podem ver que basicamente sala técnica, né? Área não habitável, né? Os sistemas de aplicação locais são divididos em duas classificações de projeto, né? As aplicações locais aqui nós temos projeto de sistema de taxa por área e taxa por volume, né? Aqui cabe uma advertência, tá? Os sistemas de CO2 de aplicação local não podem ser aplicados a riscos de incêndio profundos ou latentes, que requerem durações de descargas mais longas para garantir a extinção completa. Tá? Nós vamos ver aqui mais para frente um pouco, mas o CO2 ele não age só para extinguir fogo na diluição do oxigênio, do comburente no caso, mas também no resfriamento. Tá? Em alguns casos você vai precisar de um tempo de aplicação maior para garantir o resfriamento também. Os sistemas de aplicação locais devem ser projetados, instalados, testados e mantidos de acordo com os requisitos da NFPA 12, né? Com os requisitos adicionais de recomendações de fabricante em datasheet, né? Isso aqui não precisa nem falar, né? Isso aqui é básico. Você vai buscar a norma, mas sempre atento às recomendações de fabricante, né? A área de risco deve ser compartimentada em outros riscos a fim de evitar propagação. Tá? É claro também, né? Ali onde você vai ter essa proteção específica, né, que você vai proteger com um sistema fixo de gases, é bom compartimentar, né? Caso contrário, você vai ter que pegar essas partes perimetrais assim e vai ter que englobar no risco também, né? E daí pode não ser viável você aplicar esse tipo de proteção. Então, melhor sempre é compartimentar essas áreas. A descarga de CO2 na concentração de extinção de incêndio gera os seguintes riscos, né? Aqui é comentado também, né? É muito comentado esse tipo aqui. Por isso não é recomendado para áreas habitáveis, né? E para compartimentação e edificação, onde vai ter permanência de pessoas lá, né? Geralmente áreas técnicas, tá? Como eu estava falando, quando você for instalar esse tipo de sistema com esse agente extintor, vocês têm que considerar ali obscurecimento ali da visão, né, para a rota de fuga, né? E vocês têm que considerar também que vai ter uma redução ali acentuada da concentração do oxigênio no local. Então, né, locais onde tem permanência de pessoas ali, precisa tomar muito cuidado para aplicar esse sistema, né? Não é recomendado, tá? Vocês têm que consultar a NFPA 12 sempre, tá? Para salvaguardas, assim, né? Para outros tipos, para tomar cuidado com ferimentos e morte de pessoas, tá ok? Aqui os requisitos de duração de descarga, né? Ao projetar um sistema de aplicação local, o tempo mínimo de descarga eficaz usado para calcular agente extintor de CO2 será de 30 segundos, né? Isso deve ser aumentado para compensar qualquer condição de perigo adicionais que exigiriam um período de resfriamento mais longo para garantir a extinção completa do fogo. Quando o combustível tem um ponto de autoignição abaixo do seu ponto de ebulição, como cera, parafina, óleo de cozinha, o tempo de descarga efetivo deve ser aumentado para permitir o resfriamento do combustível e evitar a reignição. Tá? Para essa aplicação, o tempo mínimo de descarga seria 3 minutos. Então,
Vocês têm que observar ali sempre o combustível que vocês têm ali na área de risco para definir o tempo de descarga, tá? Sempre verificando por norma. Onde houver a possibilidade do metal ou outros materiais ficarem aquecidos acima da temperatura de ignição do combustível, o tempo de descarga efetivo deve ser aumentado para permitir um resfriamento adequado, né? Da mesma forma. A quantidade de CO2 necessária para um sistema de aplicação local é baseado na taxa de fluxo de descarga necessária para cobrir a área de risco ou volume presumido ali, né? A descarga necessária é de 30 segundos. A taxa de fluxo do sistema deve ser multiplicada por 30 segundos. Além disso, né, uma vez que o perigo não está totalmente enclausurado ali, no caso de sistema de aplicação local, apenas a parte líquida da descarga pode ser considerada eficaz, tá? Portanto, a quantidade ali de agente extintor de CO2 fornecida para um sistema de aplicação local também deve ser aumentada em 40% para compensar a porção do vapor que não vai ser efetivo ali na descarga, entendeu? Então vocês vão aumentar ainda mais 40% o volume, tá? E sempre considerando ali, né? Vocês vão ter 30 segundos ali, né? Meio minuto no caso, né? Da taxa de fluxo, que vocês vão multiplicar pela taxa de fluxo, isso aqui, né? Para obter ali o volume. A quantidade, no caso, né? Então, o método de projeto taxa por área, né? Taxa de fluxo por área, é usado para proteger superfícies bidimensionais ou horizontais, né? Na aplicação local, nós temos assim dois tipos, né, de taxa por área, né, e taxa por volume, taxa de fluxo por área e por volume, né? Nesse caso aqui, taxa por área, são aplicações mais bidimensionais, rasas, né? O perigo pode consistir em um sólido inflamável, uma superfície líquida ou uma superfície revestida, né? Uma superfície líquida é qualquer poça de líquido de 0,25 polegadas ou 6 milímetros ou mais de profundidade, né? E uma superfície revestida é definida como uma poça de líquido, né? Com menos de 0,25 polegadas ou 6 milímetros de profundidade, acumulando-se em uma área total superior a 10%, tá? Da superfície protegida. A determinação do difusor, né? É outra parte aqui que vocês têm que considerar também. O método de proteção, taxa por área, utiliza mais o difusor tipo S, tá? Que direciona a descarga do agente extintor de CO2 em um padrão específico, tá? Como eu já comentei lá em cima, para a superfície protegida, tá? Esse método de aplicação do agente é eficaz apenas para a taxa de fluxo do agente. A altura de difusor adequada são aplicados a uma área de cobertura específica, tá? Aqui é só comentando aqui que vocês aplicam mais esse tipo de difusor para esse método aqui de dimensionamento. O número e a localização dos difusores são baseados na altura dos difusores, tá? Acima do risco, o tamanho da superfície a ser protegida, né? Imagina se vocês têm uma área ali de superfície a ser protegida, né? E vocês têm uma altura também, né? Levando em consideração ali o raio de abrangência do difusor, então a altura vai influir também nesse cone de abrangência aí do difusor, né? Ao avaliar o tamanho da área de risco, ambos os lados do quadrado protegido, comprimento e largura devem ser levados em consideração. No caso eu falei cone, né? Mas ali a gente vai considerar um quadrado, tá? Da área de influência do difusor, nesse caso aqui
de projeto devem ser levados em consideração a determinar a localização e a quantidade de difusores, né? Esse quadrado. Cada difusor é classificado para proteger um único segmento do quadrado e superfície protegida, conforme mostrado na figura que eu vou mostrar a seguir, né? Portanto, a superfície de risco de formato irregular deve ser subdividida cuidadosamente de modo a contemplar, cobrir toda a área de risco que vocês têm que proteger. Uma vez que todos esses fatores tenham sido estabelecidos, a taxa de fluxo correta do difusor pode ser determinada. Cada combinação do difusor, conforme mostrado no gráfico de seleção, fornece dimensões máximas de cobertura de superfície líquida ou revestida, né? Nós vamos ver isso aqui também. E daí tudo com base na altura acima da superfície ali a ser protegida e a taxa de fluxo necessária para cada difusor. Tá bom? Aqui é uma representação aqui do que eu falei, né? Você tem a largura L1 de superfície líquida e a largura L2 de superfície revestida. Tá? H representando a altura do difusor até a superfície a ser protegida, né? E aqui você tem a indicação de um difusor tipo S, tá? Lembrando aqui que a gente está numa aplicação local, né? Pela taxa de fluxo por área, tá? Aqui é a representação de uma área de risco, né? Então, tem uma parte da área de risco aqui superfície líquida, outra parte aqui de superfície revestida, né? A largura dessa área de risco aqui é 10 polegadas, 10 pés, aliás, 10 pés, e o comprimento aqui 12 mais 5, 17. Tá? Aqui nós vamos determinar a linha de difusores, né? Quantas linhas de difusores são necessárias para cobrir essa área aqui, né? Então a gente vai pegar essa largura e dividir pela área de abrangência, por aquele L do quadrado de abrangência do difusor, né? L1 superfície líquida, L2 superfície revestida, né? A superfície líquida, largura lá, como eu tinha falado, né? 3,05. Você divide esse 3,05 pela largura L1, superfície líquida, né? Você vai ter 4 linhas de difusores necessárias para cobrir aquela área ali. Da mesma forma você faz para a superfície revestida, né? Você vai dividir pelo L2, você vai também obter 4 linhas, tá? Sempre arredondando para cima aqui no caso. Tá? Para determinar o número de difusores por linha, né? Aí é fácil, você é só pegar agora a dimensão do comprimento, né? E dividir pela outra dimensão ali do quadrado que vocês têm da influência do difusor, né? Então, em cada linha ali, você vai ter essa... tá aqui, né? Você tem aqui o comprimento, né? Você tem aqui o L, né? Que é o lado lá do quadrado de influência do difusor. Você vai dividir, então você vai ter aqui lá, por exemplo, na área líquida, você vai precisar de 2 difusores por linha. Eram 4 linhas, né? Então, 4 vezes 2 aqui no caso, difusores para a área líquida, né? E para a revestida da mesma forma, né? Vocês vão dividir ali pelo o comprimento pelo L do quadrado. Aqui são 4 difusores por linha. O número total de difusores, então, é a multiplicação, né, do número de linha pelo número de difusores. Vocês vão ter o número total ali, né? E aqui você tem uma representação gráfica aqui desse número de difusores aí.
Cada pequena circunferência dessa aqui, vocês têm representando um difusor, tá? Um difusor tipo esta aqui, ó. Né? A área líquida, a área revestida. Para a determinação da taxa de fluxo de aplicação, dois requisitos são necessários, né? A altura dos difusores acima da superfície a ser protegida e o número de difusores necessários, né? Aqui na tabela seguinte, você vai poder obter esses critérios, aí determinar critério de fluxo do difusor, né? Você tem aqui a altura, né, do difusor, né? Os vários tipos de altura aqui. Você tem aqui as taxas de fluxo em libra por minuto e quilograma por minuto, né? Em vermelho, quilograma por minuto. Aqui vocês vão ter a dimensão aqui do lado quadrado, né? Do líquido, né? Da superfície líquida e da superfície revestida, né? Aqui é só continuação da tabela, né? Você tem aqui para os várias alturas aqui de difusor, você tem uma taxa de fluxo diferente, né? E um quadrado ali de influência diferente de cada difusor, tá? Os difusores devem ser instalados em um local que possibilite o desenvolvimento de um envelopamento do agente extintor ao redor de toda a área protegida. Por isso, qualquer obstrução que possa interferir no fluxo do difusor deve garantir o desempenho, deve ser considerado para garantir o desempenho ali, né, de descarga. No caso ali de vocês não poderem, a obstrução não puder ser retirada ou o difusor não puder ser realocado, e você contemplar ali uma nova linha de difusores, você deve redimensionar a quantidade de agente extintor com esses números adicionais de difusores, tá? Sempre que possível, os difusores devem ser instalados perpendicularmente ao risco, tá? E centralizados a ele. Se não puder, vocês vão ter uma limitação da borda e uma angulação também de acordo com essa limitação da borda. Nós vamos ver a seguir também. Os difusores podem ser direcionados a um ponto de distância específica da borda, né, que eu estava comentando. Essa distância do lado próximo da superfície protegida ao ponto de mira é calculada multiplicando a dimensão da cobertura L ou L2, L1 ou L2, da área protegida do difusor pelo fator de mira encontrado na tabela a seguir. Então vocês têm aqui, né, aquela distância ali do difusor à borda, né? Por exemplo, aqui vocês têm uma inclinação de 60 graus, né? Então, de acordo aqui com essa dimensão aqui da sua área de risco, vocês têm 1/4 dessa dimensão que você tem que estar com o difusor da borda aqui, entendeu? Para essa angulação aqui, né? Vocês têm angulação de 45 a 60, 60 a 75, 70 a 90. Vocês têm um fator aqui de mira que vocês vão considerar, tá? Para multiplicar por essa dimensão aí da sua área de risco. A quantidade de agente extintor necessário para o sistema é determinado pelo número de difusores necessários para cobrir a área de superfície projetada, multiplicado pela taxa de fluxo. O que significa isso aqui? Você tem uma quantidade de agente extintor, né? Basicamente, você vai determinar ela de acordo com o número de difusores. Você vai determinar antes o número de difusores que são necessários ali para cobrir a área de superfície projetada. E daí isso aí vai ser multiplicado pela taxa de fluxo por difusor, né? Vocês vão ter uma taxa de fluxo ali de todo o sistema. E a partir dessa taxa de fluxo, vocês vão ter a quantidade de agente extintor, tá? Considere a correção da taxa de fluxo do sistema multiplicando por 1,4. Lembra que eu falei? Aumentar a 40%? Para compensar a porção líquida de descarga, né? Multiplique por meio o tempo mínimo de descarga efetivo para determinar a quantidade total de agente extintor necessário para proteger a área de risco, tá?
O método de proteção, taxa por volume, é usado para proteger áreas que têm uma taxa de vazamento muito alta para aplicação por inundação total. Tá? O requisito de aplicação da taxa de fluxo total para o sistema é baseado em um volume de gabinete presumido que circunda o perigo. Tá? Esse termo aqui, gabinete presumido, é o volume. É o volume é o volume de risco, né? Você tem uma área de risco, vocês vão ter um volume de risco em cima dessa área de risco, né? Esse gabinete presumido é um volume a mais do real que vocês têm ali, porque vocês têm que considerar, levando em consideração as perdas, né? As dimensões das paredes do teto presumidos desse gabinete devem ser de 2 pés ou 61 centímetros a mais do que as dimensões do próprio risco específico, a menos que as paredes reais estejam envolvidas. O tipo de risco pode ser protegido pela aplicação local, taxa por volume, pode ser colocado em 3 categorias diferentes de risco do projeto. Vocês têm aqui riscos tridimensionais sem invólucro, risco tridimensional em sala grande com paredes perimetrais permanentes, né? Ou invólucro com vazamento, onde o vazamento inibe, né, ou impossibilita o uso de sistema por inundação total. Você tem essas 3 condições aí. A aplicação local pode ser aplicada com sucesso apenas quando os combustíveis apresentam exclusivamente um risco de incêndio de superfície. Né? Peças estacionárias de maquinários ou tanques permanentes de armazenamento de líquidos inflamáveis podem ser candidatos para aplicação local. Né? Uma sala de armazenamento de líquidos inflamáveis ou para armazenamento de tambores normalmente seria protegida de forma mais prática com um sistema de inundação total. Você tem ali riscos de aplicação local, podem estar localizados dentro do gabinete, né, ou área livre, ou área ao ar livre. Os efeitos do vento e as correntes de ar devem ser consideradas na proteção do perigo ao ar livre. Né? Presumindo que o perigo seja adequado para aplicação local, resta ao projetista escolher então se a taxa de aplicação local será por área ou a taxa de aplicação local será por volume. Tá? Se o perigo for bidimensional, como uma cuba ou um tanque de imersão, a taxa por área é geralmente mais indicado ali. Né? Se você tem também em compensação, né, se você tem um perigo também bidimensional, e esse estiver parcialmente ou completamente assim cercado de paredes permanentes, dentro da dimensão ali que o manual indica, né, de 4 a 8 pés, né, e essas paredes se estendem, né, pelo menos a 2 pés acima do perigo, a taxa de volume pode fornecer uma boa proteção também, tá? A taxa por volume, mesmo sendo bidimensional. Se o perigo for tridimensional, a taxa por volume é a mais indicada, né? O projeto de aplicação local, taxa por volume, para riscos tridimensionais, as etapas a seguir precisam ser consideradas, precisam ser seguidas para determinar o volume assumido, a taxa de fluxo de CO2, a aplicação dos difusores e a quantidade de CO2 necessária para proteger o perigo de tridimensional, sem um invólucro. Essas etapas aqui que vocês têm que seguir. Primeiro, vocês têm que determinar o volume. O volume assumido, né, é o cálculo adicionado primeiro a 2 pés, né? É aquilo a mesma coisa, vocês vão ter um volume, vocês vão adicionar as dimensões desse volume, 61 centímetros. As seguintes condições se aplicam, né? Nenhuma dedução de volume para objetos dentro, nesse caso aqui, ó,
Você vê que a gente está em aplicação local, né, diferente da inundação total, né? A inundação total nós poderíamos sim descontar, deduzir objetos dentro do volume ali, objetos fixos, né? Nesse caso não. Na aplicação local você não deduz nenhum volume de objetos dentro do volume a ser protegido. Nenhuma dimensão de volume assumida pode ser inferior a 4 peças. Requer um piso fechado, né, que seria isso aqui. Se o risco a ser protegido não tiver um piso fechado, o volume abaixo pode ser adicionado ao volume de risco. E o agente de CO2 adicional pode ser assim exigido, né? E difusores podem ser fornecidos para cobrir o espaço abaixo do perigo, né? Tá dizendo aqui que você tem um difusor, né? Você tem uma superfície a ser protegida ali, né? Abaixo dessa superfície, se você não for considerado, não for uma situação de piso fechado, se tiver coisa mais para baixo, né? Vocês têm que proteger essa área abaixo também, então pode ser necessário uma outra linha de difusores ali abaixo, né? Se a área abaixo está sendo protegida por um sistema de CO2 que é descarregado ao mesmo tempo e tem um tempo de descarga igual ou superior ao tempo de descarga do sistema da taxa por volume, o agente descarregado abaixo pode ser considerado o mesmo que no piso fechado. Tá? Se as aberturas do piso forem relativamente pequenas, elas podem ser rastreadas usando a aplicação local. Taxa por área de cobertura do difusor direcionada para a área de risco, taxa por volume. Aqui é uma representação do que eu estava falando lá em unidades métricas aqui. Nós temos aqui o comprimento mais 0,61 mais 0,61, né? De cada lado. Vocês têm a largura também, 61, 61, mais altura mais 61. Vocês vão ter o volume ali assumido. No caso aqui, um exemplo aqui, né? Vocês vão ter um volume assumido aqui de 7,78 metros cúbicos. Determinar a taxa de fluxo do sistema é a próxima etapa. Primeiro ali a gente determinou o volume assumido, né, do seu volume de risco. Agora a gente vai determinar a taxa de fluxo do sistema. Para sistemas que protegem o perigo tridimensional sem um invólucro, a taxa de fluxo por unidade do volume é 1 libra por minuto pés cúbico, que isso representa 16 kg por minuto metro cúbico. Isso de acordo com a NFPA 12. O método usado para calcular a taxa de fluxo do sistema, aqui vocês vão pegar o volume assumido, multiplicar pela taxa de descarga do sistema, tá? Não tem segredo. Sempre a mesma coisa, vocês vão multiplicar o volume ali, vocês vão multiplicar pela taxa, vocês vão ter uma vazão máxima ali, no caso, né? Por exemplo, se vocês têm 15,92 vezes 16, né? Vocês vão ter 254,72 kg por minuto. Depois, vocês têm que determinar a quantidade de difusores necessários, né? A quantidade de difusores é determinada dividindo a vazão do sistema pela vazão do difusor, né? Com base na distância do perigo, o arredondamento do valor para o número inteiro mais próximo de difusores, né? O número de difusores necessário para um sistema de taxa por volume para proteger um perigo em uma área coberta é baseado nos seguintes fatores, né? Vocês têm ali a distância entre os difusores e o perigo. A distância usada é do bico ao ponto mais próximo do perigo que está sendo protegido, tá? No caso perpendicular seria a altura, né? No caso do difusor inclinado seria
a diagonal. O uso de taxas de fluxos mais altas aprovados para superfícies molhadas pode produzir respingos de líquido e provavelmente espalhar o fogo para fora do volume protegido. Bom, aqui está explicando aqui o propósito do afastamento, né, que vocês têm do difusor, né? O agente extintor que é impelido ali das suas tubulações, ele pode provocar esses respingos aqui, né, dos líquidos em profundidade, tá? Então tem um afastamento ali adequado ali que vocês têm que considerar para o projeto, tá ok? Os difusores do tipo de inundação total não são aceitáveis para o uso de sistema taxa por volume, tá? Considerações sobre a localização e seleção dos difusores. Embora esse manual aqui, né, que eu estou passando aqui, ele possa ajudar a padronizar o projeto dos sistemas de taxa fixa por volume de aplicação local. É possível fazer um layout do sistema para determinar o perigo e a aplicação local de várias maneiras diferentes, tá? Ao usar diferentes estilos de difusores, né, e localizar os difusores em várias posições ali, vocês podem locar vários layouts de projeto, né, todos atendendo os requisitos da NFPA 12, né, são possíveis para qualquer tipo de risco, tá, que vocês tenham. A quantidade de agente necessário para uma determinada área de risco lá que vocês tenham pode variar um pouco dependendo da escolha do difusor. Mas a abordagem para calcular a quantidade de agente deve ser consistente, independentemente do tipo de difusor que vocês vão estar utilizando, né? Vocês devem sempre se lembrar que a aplicação local, a taxa por volume, ela é destinada a aplicar uma camada de dióxido de carbono sobre a superfície das partes do perigo ali. Um tempo de superfície para extinguir as chamas tem que permitir que o combustível e os arredores esfriem a uma temperatura que não permite a autoignição do combustível. Para sistemas de taxa por volume, os difusores devem ser localizados de forma que a descarga seja contida, né, naturalmente em torno do perigo ali que vocês vão ter. Tanto quanto possível, né, vocês têm esse envelopamento assim, da aplicação, né? Para os perigos que não têm paredes, para as áreas de risco ali que não tem paredes ou divisórias delimitando, né, pares de difusores descarregando em direções opostas são geralmente preferidos ali, em vez de uma única linha de difusor. Você tem fluxos opostos ali em uma área mais aberta, né, que vocês tenham, de aplicação localizada de agente extintor, né? Se o perigo ali for alto e o combustível puder se acumular no chão ou em áreas mais abaixo, vários níveis de difusores podem ser recomendados ali, várias camadas de difusores, né, para garantir uma cobertura completa de todas as áreas ali do seu volume de risco. Então aqui é o que eu estava falando, né? Você tem aqui, é preferido você ter duas linhas ali de difusores em posições opostas do que essa configuração aqui. Embora o arranjo à esquerda, né, aquele lá, embora esse arranjo à esquerda possa atender os requisitos da NFPA 12, o arranjo à direita fornecerá uma melhor cobertura de risco e melhor confinamento do dióxido de carbono ao redor do perigo. Se um perigo for delimitado por paredes de perímetro, né, as paredes, isso aqui eu comentei já, né, você tem um confinamento lá, é aconselhável considerar o padrão de descarga do difusor
bem como a taxa de fluxo necessária ao selecionar o tipo de difusor. Desculpa. A ser usado para determinar o perigo. Tá? Aqui vocês têm a taxa de aplicação local, né, de CO2. Vocês têm aqui uma tabela dessas taxas por volume, né? Por exemplo, aqui você tem a altura, né? Em pés, em metros. Você tem a altura do difusor, você tem a taxa de fluxo em quilograma por minuto, libra por minuto. Você tem aqui a área revestida, né? A dimensão ali do quadrado da área revestida, que é onde você vai aplicar esse tipo de aplicação por volume, né? E aqui é só uma continuação da tabela. O método usado para calcular a quantidade de difusor, né? Aqui você tem a taxa de fluxo do sistema, né? Daí você tem a taxa de fluxo mínimo do difusor, né? Você vai dividir uma pela outra, né? No caso aqui você vai ter quilograma por minuto, né? Você vai ter aqui um valor que você vai ter que arredondar para determinar o número de difusores que você vai ter no local ali, né? No caso aqui, 254,72 dividido por 47,6, vocês vão chegar num valor aqui de 5,35, né? Arredondando para 6 difusores. Taxa de fluxo de projeto do sistema revisado, né? Também pode haver a necessidade de você ter que revisar a taxa de fluxo, né? Depois que os difusores são posicionados e a taxa de fluxo para cada difusor é determinada, com base na distância de difusor ao perigo, a taxa de fluxo do sistema é recalculado com base nas taxas de fluxo do difusor combinadas, né? Então aqui em unidades métricas você vai ter difusores necessários aqui vezes a taxa de fluxo por difusor, né? Aqui no caso nós tínhamos aqui 6 difusores, né? Vezes 47,6 de cada difusor, né? Vocês vão ter ali 285,6. Tá? Isso aí é a taxa de fluxo corrigida, né, pelo número de difusor que você vai ter, número redondo. Daí vocês vão ter que determinar a quantidade de agente necessário, né? A quantidade de CO2 necessária para proteger o volume presumido é calculada multiplicando então ali a taxa de fluxo de todo o sistema, né, revisada, né, pelo tempo mínimo de descarga que vocês vão ter ali, né, do agente líquido, né. Em seguida, vocês multiplicam esse resultado pelo fator de compensação de CO2 líquido, né. O método usado para calcular, então, é a taxa de fluxo do sistema vezes majoração de 40%, né, vezes a taxa de descarga, né. Então, vocês vão obter a quantidade de CO2 necessário, né. Isso aqui se dá em quilograma por minuto. A compensação de CO2, né, 40%, vezes minuto, que é o tempo de descarga. Vocês vão ter ali uma quantidade ali em quilogramas, né, no caso aqui em unidades métricas, né. Um exemplo aqui, 285,6 vezes 1,4 vezes meio minuto, né. Então vocês vão ter aqui 200 quilogramas. O tempo mínimo de descarga do líquido, de acordo com a NFPA, é 30 segundos, com exceção dos perigos que contêm um combustível cuja temperatura de autoignição seja menor que o seu tempo de ebulição. Por exemplo, a cera e a parafina, né?
Aqui nesses casos que vocês vão ter um tipo de combustível, tipos de combustíveis especiais, vocês vão ter que rever esse tempo mínimo de descarga, tá? No caso aqui, são 3 minutos, né? Como eu tinha comentado já. Em todos os casos, o tempo mínimo de descarga de líquido precisará ser aumentado, se necessário for, né? Para permitir o tempo de resfriamento adequado dos materiais, dos materiais ali, né? Combustíveis que você tem no local, né? Outros objetos aquecidos e por aí vai. Então, vocês determinam ali a quantidade do fornecimento de agente, né? A quantidade total de CO2 a ser fornecida é calculada arredondando-se a quantidade de agente necessário para o mais próximo tamanho do cilindro ali inteiro, né? Então, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior lá, no outro vídeo, vocês têm que ajustar, né, de acordo com o tamanho do cilindro, né? Aqui, o exemplo que eu tenho aqui é 200 quilos, né? De agente extintor necessário, dividido por 34 quilos, vocês vão ter ali 5,88, que vocês arredondam para 6, são 6 cilindros de 34 quilos no caso, né? E por aí vai. No caso aqui, de vocês fazerem com um tamanho diferente, né? Um tipo diferente de cilindro, vocês vão obter a quantidade ali, né? O layout de rede de tubos e execução de cálculo hidráulico, né? Então, aqui a gente tem um projeto preliminar aqui, né? Antes do projeto final ser concluído, né, um layout da tubulação lá deve ser traçado, né? O sistema deve ser finalizado com cálculo hidráulico, no caso, né? Você tem software para isso. Precisa ser executado para verificar o tempo de descarga de líquido previsto para cada difusor. É igual ou superior ao tempo mínimo de descarga do líquido. Se necessário, o ajuste de quantidade de CO2 fornecido no armazenamento para fornecer o fluxo de líquido de cada difusor para o tempo mínimo de descarga de líquido necessário. Isso aqui é aquela outra condição aqui de aplicação local, né? De agente extintor para por feito calculado aqui taxa por volume, no caso risco tridimensional, considerando aqui uma sala com paredes de perímetro permanente, tá? Vocês tinham 3 condições lá que se enquadravam nesse taxa por volume. As etapas a seguir precisam ser seguidas para determinar o volume assumido e a taxa de fluxo de CO2, a localização de difusores e a quantidade de dióxido de carbono necessário para proteger um perigo tridimensional em uma sala grande com paredes perimetrais permanentes. Pessoal, aqui da mesma forma, bem parecido esse cálculo aqui. As condições aqui são bem parecidas, tá? Eu vou estar deixando esse manual para vocês. Esse manual e essa apresentação também. Eu vou estar deixando disponível.